E aí, pessoal, bom dia, como é que anda a vida? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Processing, em especial com o P5. Nós vamos mostrar as funções iniciais, o editor online e a gente vai fazer um monte de coisa legal. Então fica comigo e bora lá. Eu vou tirar os exemplos desse site, Fun Programming, e nós vamos seguir meio que a ordem dele para que vocês possam depois revisá-lo. Ah, O site ele não usa o P5, né? Não usa o código em JavaScript. Existem algumas diferenças, mas que eu vou fazer a adaptação quando estiver mostrando para vocês. Para rodar os exemplos, você pode instalar o P5 no seu computador, usar o VS Code, instalar as extensões. Você pode utilizar uma IDE online. Existem duas muito boas. O primeiro é o editor.p5js.org, que é esse daqui. E o segundo é o próprio Open Processing, onde você pode criar scratches, criar tutoriais passo a passo. Ele também é bem legal, tá? Eu vou fazer na minha máquina mesmo, utilizando o VS Code, e depois eu disponibilizo o código para vocês. Vamos entender como funciona a estrutura do ambiente de desenho. Você vai ter duas funções principais, a função setup e a função draw, e você vai ter uma área de desenho. Essa tua área de desenho, ela é contada em pixels, onde o pixel 00, posição x0, y0, é essa pontinha daqui de cima, e o x cresce para a direita, o y cresce para baixo. Para você criar uma área de desenho, um canvas de desenho, você usa o Create Canvas. E você tem que passar qual é o tamanho, né, a largura e a altura da tua área de desenho. Se eu fizer uma área de desenho de 200 de largura por 100 de altura, ele vai criar a área aqui que você não está vendo. Por exemplo, agora eu posso mandar em cada ação de desenho, ele desenhar o background para mim. Background, vou passar aqui os 150. Tá? Então, essa daqui foi a área de desenho que ele criou para mim. 200 é a largura, 100 é a altura, e esse 150 é uma das formas de a gente representar a cor. No caso aqui, ele está em tons de cinza. Eu poderia utilizar o RGB, se eu passasse 3 números, vou querer ele todo vermelho. Então, o vermelho vai ser 255, o G vai ser 0 e o B vai ser 0. Então, ele utiliza o RGB para a gente criar o nosso canvas. Se você quiser um canvas maior, é só você aumentar o tamanho aqui. 400 por 200. Aí quando eu salvo, ele cria um canvas maior. Existem, além de funções especiais, funções para realizar desenho, existem variáveis especiais. Por exemplo, tem uma variável que guarda o tamanho máximo da tua área de desenho, da tua janela. Seria o window width e o window height. Então, aqui garante que, independente do que você tenha de espaço, ele sempre vai aproveitar todo o espaço que você tiver possível na sua janela. Vamos entender aqui como é que o setup e o draw funcionam. O setup ele vai ser executado uma única vez no começo do teu código e o draw vai ser executado a cada frame do teu código. Se a gente pegar aqui uma função de desenhar uma linha, eu vou passar para o meu desenho da linha o XY do começo da linha e o XY do final da linha. Lembrando que esse daqui é o 00, eu posso começar em 00 e ir até a posição 100, 100. E aí eu vou ter essa linha, indo do 00 até o 100, 100. Se eu fizer uma linha aqui no setup, por exemplo, uma linha vindo da posição 0, 200, 0, 200, até a 200, 200, bem aqui. Por que eu não estou vendo a linha? Porque eu estou o tempo todo apagando a linha na minha função background. Vou apagar aqui a função background para a gente ver que a nossa linha está aqui. Ela foi desenhada uma única vez, mas está aqui porque eu não estou repintando nada em cima dela. Se por acaso essa linha daqui se mexesse,
a cada interação, porque o draw vai ser executado a cada frame. A cada interação a nossa linha se mexesse, eu ia deixar um rastro aqui, enquanto essa daqui ia ficar parada. Então vamos fazer a nossa linha se mexer. Se eu criar uma variável aqui, global, fazer uma variável x, que vai começar no 0, e eu vou mandar fazer essa linha começando do x. Pronto, minha linha está sempre no x, o x está sempre no 0 e ele vai fazer sempre essa linha aqui. Se por acaso o meu x aumentar a cada interação, o meu x está aumentando, porque o x aumenta assim. Na verdade o x não está dobrando, não, porque como o x vai lá para longe, a linha está ficando perto da horizontal. Se por acaso o meu x mudasse aqui e aqui, porque o x é definido nesses dois pontos, a minha linha ia andando. Está aqui a minha linha. Por que eu estou vendo risco preto? Porque eu não estou limpando a tela a cada risco. Se eu fizer isso, pronto. Então, a cada risco eu limpo a minha tela, limpo passando a cor vermelha e faço a minha linha andar mudando o x. Esse vermelho está muito forte. Às vezes que você salva, ele reinicia a animação. Vamos aqui falar de um comando super importante, que é o comando que gera números aleatórios. No P5, você tem o comando random, que ele vai te gerar um número. Ele tem duas formas de ser utilizado, com um parâmetro ou com dois. Com um parâmetro, ele vai te gerar um número entre 0 e esse parâmetro. Toda vez que ele é invocado, um número diferente. Por exemplo, se eu criar um ponto, acender um pixelzinho, point, e passar o valor 100 e 100, ele vai desenhar sempre o ponto no mesmo lugar, na posição 100 e 100. Se ao invés de passar o y fixo 100, eu passar que ele gere para mim um número entre 0 e 100, ele está criando pontos dentro dessa posição, de 0 a 100. Se eu apagar o background, né, a repintura da tela, eu tenho que ele vai estar gerando números aleatórios fazendo essa linha aqui. Se não apenas o y, mas também o x for aleatório, eu vou criar pontos dentro desse quadradinho aqui de 100 pixels. Existem várias variáveis, tanto como existem funções do P5, existem variáveis do P5 que são variáveis especiais. Uma delas guarda o tamanho da tela que foi criado, o tamanho do canvas que foi criado, que seria o width. Outro seria o weight. Um espaço a mais. Então pronto, agora eu vou ficar plotando pontinhos em qualquer lugar da minha tela. Porque eu estou gerando aleatório um número que pode ir de 0 até a largura e um número que pode ir de 0 até a altura. Tá. Vamos fazer aqui aquele efeitozinho de discoteca com o nosso random. Qual é o meu objetivo? É gerar uma linha que vai sair do centro da tela e pode ir do centro da tela para qualquer lugar do meu canvas, tá certo? Então ele tem sempre que sair do ponto fixo do centro da tela para qualquer lugar. O centro da tela é a largura sobre 2 e a altura sobre 2. Se eu mandar esse ponto que começa aqui e sempre para o 0, 0, eu teria a linhazinha nessa direção. Ok, mas eu não quero que ele vá sempre para o 0, 0. Eu quero que ele vá para qualquer lugar. E aí, para isso eu posso criar o meu random. Usar o meu random que vai me jogar o outro ponto para qualquer lugar da tela. E aí eu tenho o meu efeito discoteca. Agora vamos falar um pouquinho sobre cores. Primeiro comando para mudar de cor, que você já viu, né? O primeiro contato com cor foi o background, onde você pode definir
a cor da criação da tela. Isso daqui é porque ele limpa a tela, faz um risco, limpa a tela, faz outro risco, e aí é o efeito do buffer que você está vendo. Você consegue trocar a cor da linha que está sendo desenhada utilizando o comando stroke, certo? E o stroke vai te permitir mandar a cor da mesma forma que o background. Você pode mandar com o tom de cinza, por exemplo, um valor entre 0 e 256, até 255, tá? Se eu der o random aqui, até 256, ele vai me gerar todas as configurações de cinza. Se eu fizer isso aqui dentro do RGB, eu posso dizer que o R vai ser travado no 0, o G vai ser aleatório e o B vai ser travado no 0. Então agora eu tenho todos os tons de verde dentro do meu efeito discoteca. Um outro comando para você trabalhar os traços, né, para você alterar o traço, é o Stroke Weight, onde você vai definir a espessura do teu traço. O 1 é o default. Se eu escrevo com 2, eu vou ter um traço mais gordinho, mais denso. 3, vou ter 3 pixels no meu traço, 4 pixels no meu traço, e por aí vai. O último parâmetro, se você quisesse utilizar na hora de criar a cor, seria o alfa, né, que define o quão transparente é o teu traço. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um random 255, 256, eu vou alterar entre o opaco e o mais transparente possível. Tá ficando legal. Random 3. Um valor entre 0, que é essa linhazinha bem fininha, o 0, e até o 2. Vamos aqui para o exemplo 6 do Fan Processing. Meu objetivo agora é fazer sempre uma linha que parte desse ponto e vai até o outro ponto. Mas essa linha, ela pode partir de qualquer ponto aqui para qualquer ponto aqui, mas ela sempre tem que atravessar os dois pontos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui o meu stroke. Vai ser sempre uma linha preta. Deixar ele. Vou apagar aqui o weight. Vai ser sempre uma linha de 1 pixel. Só que agora é o seguinte. Se ela sempre parte daqui, ela sempre parte do x igual a 0. Se ela pode sair de qualquer ponto daqui, o meu y que vai variar entre o 0 e o máximo. Então, eu vou colocar o y para variar entre 0 e a altura máxima. Se eu quero que ele vá até o outro lado, o meu ponto final sempre tem que ser o width, que é a largura máxima. E se eu quero que ele vá para qualquer outro ponto daqui, o meu y também tem que variar. Tá ficando feioso. Mas se eu botar sempre para pintar o fundo, eu tenho que agora a minha linha tá sempre vindo de um lado para o outro. Eu não consigo ver nada, tá muito rápido. Você pode definir o frame rate para dizer a quantidade de frames que você vai ter por segundo. Vou fazer uma cor aqui bem lenta. Um frame. Um frame por segundo, agora dá para ver a nossa linhazinha em tons de verde que está sempre atravessando de um ponto da tela, do 0 para o máximo, mas partindo de posições diferentes. Vamos para o exemplo 7 do Fan Processing. E se ao invés de um ponto qualquer desse lado para um ponto qualquer desse lado, eu sempre queira linhas horizontais que podem aparecer em qualquer lugar? Então, eu não posso simplesmente chamar o random aqui, porque eu vou ter dois números diferentes. O que eu vou precisar fazer é definir em qual posição ele vai aparecer, e eu posso fazer isso chamando random. Só que esse valor eu vou ter que salvar numa variável, porque eu vou ter que usar o mesmo valor aqui e aqui. Então, eu vou chamar essa variável de altura. E agora eu posso chamar a altura dos dois lados. Altura e altura. Aqui, aqui. Então, eu tenho sempre as linhazinhas. Essa linha tá ruim de ver, né? Deixa eu tirar o colorido dela. Pronto.
a linha que aparece em qualquer lugar, mas sempre é assim. Se eu quisesse que a linha aparecesse e fosse sempre assim, fazer aqui uma outra linha. Sempre em pezinho, eu vou ter o X, né? O X vai ser o random, só que dessa vez no width. E eu vou fazer uma linha, só que agora eu quero que ela fique sempre em pé. Então, quem vai variar aqui é o meu X. O mesmo X que ele sai daqui de cima é o mesmo X que ele sai daqui de baixo. Então, beleza. Eu escolhi qual é o X que ele vai começar e o meu Y vai ser sempre de 0 até o final. Então, o meu Y começa em 0 e o meu Y vai até o final. Então, agora eu tenho duas linhas. Tá parecendo um alvozinho. Então, isso daqui eu vou chamar de Y e esse daqui eu vou chamar de X. Só faltava uma bolinha bem aqui para a gente ter um alvo, né? E aí, já que eu tenho o Y e o X, é só mandar fazer um círculo. Círculo passando o X, passando o Y e o diâmetro da nossa bolinha vai ser 50. Ó, temos um alvo. Se eu desenhar a bolinha oca, né, ou então desenhá-la atrás das linhas, eu vou conseguir enxergar a junção das linhas. Para isso eu vou ter que mandar ela para antes dos outros desenhos de linha. Ah, tá. Mas eu tenho que criar as variáveis primeiro, né? Beleza, temos o nosso alvo, já dá para fazer o nosso joguinho de tiro. Vamos aqui para o exercício 10 do Fun Processing, onde a gente vai ver modos de desenho. A gente vai ver mais algumas funções de desenho e os modos dela. O Rect desenha um retângulo. E por default, o modo de desenho do retângulo, né, da maioria das formas, é pensando na orelhinha da esquerda. Então, se você manda desenhar passando o 0 e o 0 como parâmetro e colocar 100 pixels de largura e 100 pixels de altura, ele vai colocar o teu retângulo começando aqui do cantinho da tua tela, certo? Se eu mando ele iniciar, por exemplo, na posição 10 e 10, está aqui o teu retângulo. Ele inicia aqui no 10, 10. Esse é o modo padrão de desenho do retângulo. Só que o retângulo, ele tem várias, assim, 4 formas de desenho. Se a gente olhar lá na referência do P5, a gente tem o corner, que é o default, que é esse que a gente está utilizando. A gente tem o centro, que é o que eu vou mostrar agora, e tem outros dois que mudam a forma de interpretar os comandos e a forma de desenho. Vamos ver o corner e o centro. Se eu mudar a forma de desenho para o centro, rect mode, pode ser esse que a gente já está usando, corner, ou pode ser o center. No centro, o ponto central do retângulo é colocado nesse ponto que você colocou, 10, 10. Então, por exemplo, se eu desenhar ele no meio da tela, no width dividido por 2 e 8 dividido por 2. Ele está aqui no centro da minha tela e ele está utilizando 100 de largura e 100 de altura. Depois que eu crio um retângulo, depois que eu mudo o modo, todos os retângulos que forem desenhados dentro desse modo vão permanecer utilizando o mesmo modo. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um retângulo começando no 50, 50, e aí vão ter 10 de largura. Se eu mandar botar aqui um ponto no centro do retângulo, point. Aqui eu vou estar vendo, perdão, pontozinho aqui no centro e o pontozinho aqui no centro desse. 50, 50. Ok.
os meus centros. Eu posso mudar a cor da linha utilizando o stroke, que foi o que nós vimos ali atrás. Stroke. Vou colocar aqui o verde. E aí todas as linhas de desenho vão ficar verdes. E eu posso mudar a cor do preenchimento utilizando o Fill. Então, vou colocar o miolo de vermelho. Então, a borda está de verde, o miolo está de vermelho. Se eu quero que os meus objetos tenham cores diferentes, eu tenho que mudar a invocação das funções a cada desenho que eu faço. Então, vou colocar isso aqui para cá. O retângulo maior vai ser dessa cor. E o retângulo menor vai ser de outra cor. E o fio. Okay. Por default, o círculo, ele já tem... ele já usa o comando para situá-lo no centro. Então, se eu desenhar um círculo aqui, o centro dele, vou fazer ser igual ao centro do retângulo maior. E ele pede o diâmetro. Então, meu diâmetro aqui, 100. Que casa com a altura, casa com a largura, e eu vou ter o círculo dentro do retângulo. Por default, as formas elas têm bordas. Mesmo que eu remova o comando de mudar a cor da borda, ele já tem uma bordinha no começo, né? A borda por default preta. Se eu quiser remover a borda do meu elemento, eu posso, antes de desenhá-lo, dar um comando no stroke, dizendo que a partir de então todos os desenhos e formas não vão ter borda. Por exemplo, eu vou mandar fazer a borda no meu grande. A partir de agora, o meu grande tem a borda de cor verde, tá aqui. Mas o meu pequeno não vai ter borda. Eu fiz isso quando eu coloquei o no stroke bem aqui. Se o meu no stroke vier antes de um comando stroke, o comando stroke vai colocar a borda de volta e definir a cor da borda. Vamos para o exemplo 11 do Fun Processing. Nele a gente tem que fazer o nosso círculo sair daí, dar um rolê, se movimentar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é me livrar do pequeno. Me livrar da borda. Retirei a borda, coloquei o módulo como sendo... Não preciso mais do rect. Ok. Como eu não pretendo adicionar mais stroke, eu vou colocar o meu comando no stroke aqui para cima. Então eu vou só dar esse comando uma vez. E agora eu preciso fazer esse círculo dar um rolê. Para isso, o ponto que eu vou desenhá-lo não pode ser fixo, ele vai ter que ser variável. E eu tenho que lembrar onde é que esse ponto está a cada interação do meu programa. Para isso eu vou ter que criar uma variável que vai me dizer onde é que o meu círculo está. Então eu vou criar aqui uma variável x. Seja x do meu círculo. E o meu círculo vai começar na posição 0, 0. No caso, o meu x vai começar na posição 0. Eu vou desenhar ele sempre na posição x. Então está aqui o meu x do círculo. Como eu desenho a partir do centro, e o centro é bem aqui, eu estou desenhando só metade da borda do meu círculo. A posição y dele continua sendo o meio da tela, o diâmetro dele continua sendo 100. Só que agora o que é que eu quero? Que a cada interação, a posição do x aumente de uma unidade. Então eu posso fazer que a cada interação do draw, ele está fazendo 10 interações por segundo, 10 frames por segundo. Eu vou fazer o meu x do círculo, receber x do círculo mais 1. E a gente tem que... Ele está andando 10 pixels por segundo, que é o meu frame rate. Se o meu frame rate fosse maior... tem um limite aí da minha máquina também. Bora para o exemplo 12 do Fun Processing. Meu objetivo agora é fazer com que o meu círculo, ao chegar no final da tela, volte para o início da tela.
Então, o que é que eu posso fazer? Posso verificar a posição dele. Se a posição dele chegar no limite da minha tela, eu posso resetar o X. Então, eu faço isso com o if. Se o X do meu círculo for maior do que o limite da minha tela, então, o que é que eu posso dizer? Que o X do meu círculo vai ser igual a 0. Então, agora, quando ele chegar no finalzinho, ele volta para o começo. Posso diminuir, colocar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. No exemplo, a gente tem lá 2 círculos de cores diferentes. Para fazer 2 círculos, eu preciso de 2 variáveis, porque eu vou ter uma variável para cada círculo. Vamos fazer aqui uma corrida de um círculo com um retângulo. Então, eu vou ter o x rect. Retângulo também vai chegar igual a 0. Meu círculo, eu vou estar desenhando aqui. E o meu retângulo, eu vou estar desenhando aqui. Vou mudar o Rect Mode para Center. Vou desenhar o meu retângulo. Passando o X do retângulo. Vou desenhar ele aqui embaixo. Vou desenhar ele aqui no começo, posição 100. E aí, largura e altura vai ser a mesma do círculo. Ok, só que o retângulo está parado, ele não se mexe. Não se mexe porque eu não estou incrementando o X dele. Então, meu X rect vai receber, usando o modelo compacto, né? X rect mais 3 só, ele é um pouquinho mais. X rect, ops, é porque eu estou duplicando aqui, foi mal. X rect mais 3. E o rect não voltou porque eu não tenho o if para garantir que se eu chegar no limite ele volta. Isso aqui, como eu não vou mudar, eu vou rodar só uma vez, vou colocar aqui. E agora eu preciso ter um if para o meu retângulo. Se x rect maior do que width, x rect recebe 0. Ok, tá aqui a minha corrida entre retângulos e círculos. Então, bora para o exemplo 13 do Fun Processing, Fun Programming. Eventos acontecem às vezes. O objetivo aqui é determinar uma certa probabilidade de que aconteça algo, como, por exemplo, a cor da nossa bolinha ou o tamanho da nossa bolinha. Vamos começar aqui fazendo com o tamanho da nossa bolinha. Se eu preciso guardar o tamanho da bola, eu vou precisar de uma variável. Vou chamar aqui a nossa variável de diâmetro. Nosso diâmetro vai ser 50. E eu vou sempre imprimir a nossa bolinha com o tamanho diâmetro. O meu diâmetro, eu quero que ele mude com 10% de probabilidade, 10% das vezes. O nosso random, com um único parâmetro, ele gera um número entre 0 e esse parâmetro, mais um número em ponto flutuante. Tá? Então, se eu fizer até 10, ele vai gerar 0.1, 0.2, 0.3, 3.4, 3.9, 3.50. Então, eu posso utilizar isso aqui como uma fração. Tá bom? Eu posso dizer o seguinte: se isso daqui for menor do que 1, isso vai acontecer 10% das vezes. Com 10% das vezes, eu vou querer que o meu diâmetro seja 70. Então, 10% das vezes, eu vou pintar ele com o tamanho 50. E 10% das vezes, eu vou pintar ele com o tamanho 70. Por exemplo, se eu quisesse guardar a cor mudar a cor do meu quadradinho, vou criar aqui uma variável cor. Como eu quero que ela seja persistente, vou ter que criar ela fora. Então, eu vou ter um let rect color. Então, para simplificar, eu vou criar a minha cor como um tom de cinza, tá certo? Ele vai começar como 255. E aí, com 30% das vezes, a cada 30 é pouco, né? A cada 3 frames, com 5% de chance, se random, para ficar mais fácil, né? Random mod 100 for menor do que 5, eu vou trocar a minha cor, rect
color, rect color, recebe rand mod 256. 255, melhor. E aí eu vou utilizar essa cor aqui, random, para mudar a cor do meu retângulo. Fill, rect color. Só que acabou mudando a cor da bolinha também. Então eu tenho que fazer fixo aqui antes de pintar a bolinha. Fill 255. Tá. Vamos para o exemplo 14 do Fun Programming. Vou me livrar aqui do meu retângulo. Vou ficar só com o meu círculo. Eu vou tirar a pulsação. Manter ele com tamanho 50. Ele vai continuar dando loop, não vou mexer nisso não. Só que eu quero que, além de se mexer na horizontal, né, e vir andando aqui, eu quero que ele também se mova na vertical. O meu X está alterando bem aqui no X-Circle. Estou aumentando de 3 em 3. Vou criar uma outra variável, Y-Circle, que vai começar em 0. Y-Circle. Como o meu Y agora é 0, travado, ele fica sempre usando o meio como a ponta, né? O topo, o meio do círculo como sendo o topo. E da mesma forma que eu incremento o X, eu posso incrementar o Y. Y-Circle mais igual a 1. Então agora a minha bolinha desce. E quanto maior essa velocidade aqui, mais inclinada vai ser a minha descida. Que ele forma um ângulo. Então ele sempre anda no X para a direita e no Y para baixo. Como aqui eu só estou resetando o X quando ele chega naquele limite, eu acabei de perder meu círculo. Se eu quiser que o meu círculo volte, não fuja lá para baixo, tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com o X para o Y. Se o meu Y do círculo passar a minha altura, então meu Y do círculo recebe 0. Pronto, agora ele não escapole mais. Olha a chuvinha. Tá começando a ficar legal. Bora pro exemplo 15. E esse daqui vai ficar legal. Você já viu que nossa chuvinha tá caindo? E se ao invés de caísse, ele batesse e voltasse? E é o que a gente vai fazer agora. Tá? O que é que eu vou precisar? O nosso movimento aqui, ele está constante. Por exemplo, ele está se movendo sempre para baixo e sempre para a direita, porque eu sempre estou dando o mais. Se ao invés de utilizar o mais, eu estivesse utilizando o menos, ele se moveria para o outro lado. Só que para o outro lado agora ele some, porque eu não estou controlando o que acontece quando ele é menor do que 0. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, primeira coisa, impedir que ele saia por qualquer lado. O que acontece se o Y do círculo for menor do que 0? Se for menor do que 0, eu vou mandar ele lá de volta para cima. Não, se o Y é menor do que 0, ele está saindo daqui, então eu vou mandar ele lá para baixo. É igual a wait. Então pronto, agora ele não some mais. E se por acaso o X for menor do que 0? Se por acaso o X for menor do que 0, ele saiu da margem de cá, eu vou mandar lá ele para o outro lado. Pronto, agora ele não foge mais. Tá, beleza. Então agora eu já estou evitando que ele fuja. Se eu mudar aqui a direção, eu ainda consigo manter ele preso dentro da minha bolinha. Então a gente já entendeu que ir para a direita ou ir para a esquerda significa o mais ou menos do X, e ir para cima e ir para baixo significa o mais ou menos do Y. Então, o que acontece se
Quando ele estiver descendo, ou seja, o y é positivo, e ele encostar na borda, eu trocar o y para menos, eu inverter o y para menos, ele que estava descendo vai começar a subir. Então, eu vou transformar isso daqui em variáveis. Essas variáveis vão ser a velocidade em x, que, por exemplo, vai começar em 1, e a velocidade em y, que também vai ser 1. Vou fazer 2 para não ficar tão lento. Então, ao invés de utilizar esses valores aqui, eu vou utilizar velocidade no x e velocidade no y. Beleza? X e y. Tudo como esperado. Se por acaso esse valor aqui mudar, ele for menos 2, o meu elemento vai para o outro lado. Se por acaso esse aqui for menos 2, ele vai para cima. Ok. Então, o que é que eu vou fazer agora? Se por acaso ele descer e tocar no chão, eu vou querer que ele suba ao invés de passar para o outro lado. Então, vou fazer assim, ó. Se por acaso ele descer, o x está descendo, 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 e ele toca no chão, né? Chegou perdão, ele está descendo, 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 descendo e toca no chão. Ao invés de mandar ele lá para cima magicamente, colocando a posição dele para 0, eu vou inverter o sinal da velocidade. O que era negativo passa a ser positivo. Então, a velocidade vezes menos 1. Então, o que aconteceu? E aí foi-se embora direto. Se por acaso ele passar da bordinha de lá, como é só um comando, eu não vou colocar aqui dentro, não. Se ele passar na bordinha da direita, eu vou inverter a velocidade em x. Velocidade vezes menos 1. Então, agora, quando ele tocar lá, ele vai voltar. Só que eu só estou controlando o lado de lá. Se por acaso ele estiver vindo pela esquerda e tocar no 0, a bordinha for 0, eu não vou movimentá-lo magicamente para o outro lado. No y, se o y ele tocar no topo, eu vou mudar a velocidade y. Velocidade y vezes menos 1. Agora eu já consigo subir. E se ele chegar lá em cima, ele vai descer. Última coisa em x. X velocidade vezes menos 1. Agora ele está preso. Só que não está bonito, né? Porque como a gente está utilizando o centro, ele espera que o centro toque na borda. Ia ficar muito legal se eu utilizasse não o centro, mas a borda. Então, se você pensar na borda, é só você pensar que a borda é o diâmetro sobre 2. Vamos fazer isso. Ok, para ficar mais fácil de enxergar, eu vou tirar o máximo e colocar um valor menor. Vou colocar aqui para 400 por 400. Ainda está grande. Vou colocar 300 por 300. Beleza. Então agora o que é que é? Vamos mudar a cor dele para 0. Pronto, tá aqui nossa bolinha. O que eu quero é que quando a bordinha bater, ele já ricocheteie. Então, o que é a borda? Quando a borda bater, o centro vai estar um tracinho de raio para cima. Então, se a gente utilizar isso daqui aqui, se o y do círculo mais o diâmetro, né, que a gente colocou aqui. Cadê o diâmetro? 50. Então, vou fazer aqui. Diâmetro 50. Então, vou fazer logo let raio é igual a diâmetro dividido por 2, para ficar mais fácil de escrever. Se o y mais o y mais o raio tocar na borda, eu inverto. Se o y mais o raio tocar na borda, eu inverto.
Beleza. Vou fazer agora a mesma coisa com os outros. Se o x mais o raio, ou seja, o x vai estar bem aqui, tocar na largura, no máximo, eu também inverto. Ó, preciso fazer a mesma coisa do lado de cá. Se o y, aqui vai ter que ser invertido, tá certo? Se eu fizer y mais o raio, a bola vai passar todinha, porque eu vou estar pensando nesse ponto aqui. A bola vai passar todinha. Então, eu não quero isso, eu quero o y menos o raio aqui. Está começando a começar do meio. 200, 200. Está preso ele. Se o y menos o raio for menor do que zero, e se o x menos o raio for menor do que zero. Pronto. Basta agora eu colocar um valor diferente para ele começar a se mover. $320. Ok, eu tenho uma bola, uma bounce ball. Uma bolinha pulante aqui. Então, com esse exemplo, a gente termina a aula de hoje. Espero que você tenha se divertido como eu me diverti, mas você vai se divertir ainda mais se você for tentar fazer os exercícios que estão aqui e criar suas próprias variações desses exercícios, né? É para isso que serve o P5. Então, um abraço e até a próxima aula. Falou!